Como eu já estou um pouco cansado de ficar falando, eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse fichamento de maneira mais sucinta. Espero que dê certo. Se isto não ocorria, então se deveria pensar que já não se estava diante de um príncipe, mas diante de um tirano, e contra ele, precisamente em nome do direito e da Constituição medieval, era possível e de forma alguma obrigatório o exercício do direito de resistência. A obra de João Salisburgo já é suficientemente representativa da consciência de seu tempo. Esta distinção fundamental está confiada nesta obra a poucos e escassas máximas, claras mas isoladas, que não tendem a compor uma verdadeira e autêntica doutrina. O seguinte passo está contido nas obras de São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica. Ele repete o que havia sido formulado por João de Salisburgo, que o príncipe é legis bussolutus, somente no que respeita à força coativa da lei. No sentido de que ele não pode ser legalmente submetido, sob ameaça de sanção ou observância da lei, mas não no que se refere à força diretiva da própria lei, do qual o príncipe é máximo intérprete e executor. A novidade frente ao Salisburgo está no fato de que o discurso sobre o príncipe justo está agora inserido num tratado mais ambicioso sobre a forma de governo e que, em boa medida, retoma um modelo clássico aristotélico. Tomás de Aquino não se limita à usual contraposição entre tirano e príncipe justo, e se coloca, pelo contrário, no ponto de vista mais amplo da monarquia, como forma ideal de governo, a mais adequada para manter a unidade e a paz do povo, da multidão associada. Nestas páginas, como em outras, se sente com força a grande metáfora organicista, segundo a qual todas as infinitas articulações de um corpo, natural ou político, vivem em harmonia umas com as outras, sob a condição de que exista um coração, somente um único centro motor para todo o organismo. Eita! Também a monarquia pode converter-se em tirania, mas a diferença está no fato de que a democracia ainda está mais sujeita a este mal, eis que entendida como predomínio do povo, como puro poder do número. Ou seja, a democracia ela é mais vulnerável à degeneração do que a monarquia. Para São Tomás de Aquino, resulta lógico que onde muitos são chamados a governar, seja fácil que alguns percam o caminho do bem comum, comecem a governar para sua utilidade pessoal, dividam o povo em facções. Segundo o modelo antigo bem conhecido por Tomás de Aquino, o tirano, o chefe da facção vencedora que destruirá a Constituição, reduzindo-a à mera projeção de pretensões de facção. No caso da monarquia, precisamente porque o governo é de um só, será pelo contrário inevitável a aparição de limites e temperamentos. Tomás de Aquino admite mesmo a resistência do povo contra o príncipe que se está fazendo tirano. É uma admissão que está rodeada de 1000 cautelas. Sobretudo ao temor que o povo, contraposto ao tirano, possa dividir em facções, produzindo-se assim, de fato, uma condição desordenada, inclusive pior do que aquele que se queria evitar e negar. O povo deverá, por isso, resistir ordenamente, nunca ou quase nunca em primeira pessoa e diretamente, mas sim essencialmente através da obra preventiva dos magistrados e dos ministros, de maneira que estes dissuadam o príncipe de transmitir os requerimentos justos e chamem ao exercício de seus deveres. Poxa, tá faltando letra, sério mesmo. O direito de resistência não tem, obviamente, nenhuma relação com a moderna revolução com o câmbio de regime. Pelo contrário, se serve de maneira preventiva para evitar a tirania, a expressão de uma comunidade capaz de gerar os justos antídotos contra os perigos da divisão e da dissolução. É a manifestação da existência de uma constituição firme que São Tomás de Aquino chama politeia, sob a guia de uma definição aristotélica da forma de um governo ótima. Mas também a cidade podem se dizer dotados de uma óptima politeia, da melhor forma de governo, de uma constituição firme, quando sabe ligar ao governo de um só a função e as virtudes dos melhores, expressão do componente aristocrático, dos magistrados,
e dos ministros, eleitos por sua vez por parte do povo com instituição componente democrático. Em Tomás de Aquino renasce o antigo ideal de constituição mista. A doutrina da constituição mista na antiguidade é essencialmente uma doutrina do equilíbrio social, que aparece em primeiro lugar com uma função de moderar e dividir as pretensões das forças sociais, dos estamentos aristocráticos e populares, de evitar o conflito entre ricos e pobres, segundo a célebre lição de Aristóteles. Com Tomás de Aquino, o mesmo tema da constituição mista tem como finalidade não tanto a do equilíbrio social, que se dá por existente, mas sim uma potestas, a monárquica, que agora já não pode estar isolada, que se situa dentro de uma ampla forma de governo que valora, assim, o elemento aristocrático e democrático. Não devemos imaginar Tomás de Aquino como defensor dos direitos do povo, nem concretamente do direito de eleger os magistrados e ministros que auxiliam o príncipe. Melhor parece que a ideia de que a extraordinária complexidade da Constituição medieval deveria corresponder não somente a um competente centro ordenador, o príncipe, mas também uma capacidade de representação igualmente complexa, do qual fizessem parte, junto com o próprio príncipe, os magistrados, os oficiais do reino, os bispos, os senhores feudais. Com meios pacíficos, não deixar o príncipe sozinho, prestar-lhe auxílio e conselho nos momentos oportunos e também prevenir sua possível transformação em tirano. Ele representa, assim, uma etapa essencial na passagem de uma literatura política que se limitava a exaltar as virtudes e as qualidades do príncipe justo, a outra como ele tende agora a converter-se em verdadeira e autêntica doutrina do regime político monárquico. Por este caminho, nossos juristas se sentiram legitimados para forçar alguns fragmentos da compilação justiniana, que se referiam a problemas de direito privado e às normas processuais, para dotar de significado bastante amplo, certamente não previsto em sua origem, a conhecida máxima segundo a qual a quod omnes, eu não vou falar isso não, o que a todos toca deve ser aprovado por todos. O fio condutor sempre é o mesmo, o da Constituição medieval, entendida como concreta rede de laços e relações de homens e bens existente em um território concreto. Quando essa rede é ameaçada, quando está em jogo algo que é inerente à utilidade de alguém e à de todos, então todos estão chamados para a sua defesa, todos são responsáveis, assim todos são convocados a prestar sua aprovação. Um príncipe não pode decidir por ele mesmo, e ninguém pode deixar o príncipe sozinho. Nas páginas de São Tomás de Aquino e dos juristas está contida seguramente a força da monarquia como forma de governo ideal, mas também de forma inevitável a outra face da moeda, a força de todo e da comunidade, que parece objetivamente por força das coisas, como o bem comum, sobretudo a paz e integridade do território, dos homens, das coisas, tudo aquilo que está contido nisso. O que emerge de tudo isto é a grande figura de potestas temperata, de um poder que inevitavelmente e cada vez mais aparece rodeado de regras e limites. Os auxiliares do rei, dos príncipes, os próprios senhores feudais, se estruturam assim cada vez mais no plano político, se tornam cada vez mais claramente Assembleia e Parlamento, e querem discutir cada vez mais questões sobre as quais exercitam verdadeiros e próprios poderes de aprovação. Estava nascendo nas coisas e diretamente na prática social e política um direito público de base fundamentalmente contratual, fundado sobre uma realidade articulada. Estava se relacionando a Aristóteles, mas a Constituição dos antigos estava definitivamente morta. Aquela metáfora possuía, em virtude de sua própria construção interna, uma ambivalência estrutural. Por um lado, servia para exaltar a função do monarca, do príncipe. Sem dúvida, ele era o coração de um organismo que não poderia pensar sem ele, que não poderia existir na sua falta. Do outro lado, mesmo o príncipe existia para dar vida ao organismo. Isto é, uma função deste. Um coração que não dá vida a nenhum organismo é, com efeito, tão sem sentido como qualquer outra parte daquele organismo separada dele, que não esteja conectado ao seu centro motor, ao próprio coração. Na mesma lógica do organismo estava compreendida necessariamente a passagem, que durante o século XIII se torna cada vez mais concreta, do regime monárquico para a doutrina do regime político. Sob a guia do novo modelo aristotélico, retomado também por Tomás de Aquino,
político tende a significar cada vez mais algo que excede o meramente regale, que permitiria focar no conjunto das relações existentes de fato na comunidade política em toda a sua amplitude, e já não somente desde o ponto de vista do príncipe, de suas prerrogativas, de seus deveres. Tende-se, de maneira cada vez mais direta, a comunidade política em seu conjunto, sobre a base do princípio cada vez mais forte no curso do século XIII, segundo o qual o rei é superior a toda a parte singular do organismo político, tomada a qualquer outro órgão, mas é inferior, tomada isoladamente, assim como acontece com o coração humano em relação a qualquer outro órgão, mas é inferior ao conjunto daqueles órgãos que todos juntos, relacionados entre si, constituem a universitas, a comunidade política em função da qual existe, ao cabo, o próprio rei. Esta é, em poucas palavras, a supremacia da comunidade política na Idade Média, a supremacia do todo sobre as partes, e também a supremacia do próprio rei, mas não de um modo autônomo e diferenciado, mas sim porque ele, mais do que os outros, é essencial para a representação da totalidade daquela comunidade. Por isso é cada vez mais inevitável a mudança da atenção principal na reflexão política medieval. Dos poderes do rei, mais ou menos balanceados, a estrutura de fundo da comunidade política é uma palavra, a Constituição. Será cada vez mais relevante saber como no plano político a comunidade representa, com o rei e junto ao rei, o conjunto de poderes das relações existentes dentro dela. Qual é o direito que usa, a responsabilidade que tem o rei no seu estabelecimento e, em geral, quais são os direitos efetivamente assegurados e até onde eles podem chegar, frente a eles, as prerrogativas do rei. Tudo isso não poderá jamais assumir na época medieval o significado, que é somente moderno, de uma sociedade civil e política, que representa a si mesma como sociedade de indivíduos que querem instituir o poder político. No tempo histórico da Idade Média, nenhuma comunidade política pode pensar sem um princípio de autoridade nela representado, sem o próprio príncipe, e com efeito, não existe nenhuma dúvida sobre o fato de que a comunidade política medieval, partindo de sua integridade e por isso de sua supremacia, quer saber cada vez mais quais são as regras que governam a relação entre o príncipe e cada uma de suas partes. Começa a pensar estas regras em termos de um contrato. Pede ao príncipe cada vez mais que jure fidelidade a estas regras. Já não há satisfação com a simples distinção entre coroa e rei, que já conhecemos. A referência única à coroa se torna manifestamente inadequada e então se terá necessidade de outros conceitos, o regime político, a lei dos pais e os outros. Bom, agora tem um acento agudo, não sabe se é a lei dos pais, claro que não é, né? Lei dos pais. A tendência que estamos descrevendo, assim sendo própria de todo o espaço histórico de Constituição medieval, é particularmente sintomática no caso inglês. Já no século XIII é possível encontrar notáveis fontes escritas que testemunham a evolução em fatos. Entre elas sobressai a conhecidíssima Carta Magna. A carta tinha precisamente o significado de um subscrito pelo rei e por todos os mandantes, laicos e eclesiásticos, tendo por objetivo o próprio conjunto dos direitos por uma tradição que competiam ao clero, aos vassalos do soberano, a todos os homens livres, aos mercadores, à comunidade da cidade de Londres. Obviamente, da carta se pode tomar seu aspecto quem sabe mais conhecido, o da limitação de algumas prerrogativas do rei, que condicionam... Tá, certo. Mas, em realidade, a limitação das prerrogativas do rei, que por isso já não pode decidir por si mesmo sobre a existência de um estado de necessidade de uma situação extraordinária justificadora de imposições particulares, é a expressão de outra coisa, em si mesma ainda mais relevante. Agora transparece com claridade que, com o mecanismo do Concilium Regni, se está determinando uma situação na qual os magnatas do reino, todos juntos e junto ao próprio rei, tendem a representar a comunidade política em sua totalidade, com o conjunto de direitos e relações existentes nela. Para nós, este é o aspecto mais relevante. Consiste em síntese na consciência da existência de uma ordem comum, da ordem constitucional do reino, que, pelo menos nos termos
nos momentos extraordinários e mais críticos, pode e deve estar representada conjuntamente pelo rei e por todos os magnatas do reino. É certo que todas as forças agentes, o clero, a nobreza, as cidades, os próprios mercadores buscam, com a carta, assegurar seu posto e sua função, seus próprios âmbitos do poder, mas também é certo que todas essas forças unidas, através da própria carta, não fazem outra coisa que confirmar a existência de uma ordem comum, lex terrae, de uma verdadeira e certa lei do país. O significado fundamental do Concilium Regni, somente de maneira imediata, é o da limitação dos poderes do rei, o que também interessava muito, e de modo bem concreto, a muitos sujeitos empenhados na estipulação da Carta Magna. Na realidade, o que se torna mais interessante é confirmar a necessidade de espaço institucional, que originalmente era a tradicional Magna Curia, no qual, através da progressiva institucionalização do Concilium Regni, o rei já não estaria sozinho, e no qual, pelo menos nos momentos mais críticos, seja evidente a existência de uma comunidade política complexa e articulada em si mesma, mas também substancialmente unida, que é capaz de assegurar a cada um seu próprio posto e função, porque possui uma lei fundamental, uma lei dos pais, né? Uma lei do país, que atribui e mantém de maneira segura estes postos e funções. Com a graça de Deus, a leitura desse artigo está terminada.